Tá ao vivo. Beleza. Estamos ao vivo aqui pro Instagram. Como prometido, fazer a live sobre o assunto que a gente colocou ali no Stories, né? Fiz uma enquete ontem de madrugada, perguntando pro pessoal se eles tinham interesse em saber como foi a minha experiência, qual foi a impressão que eu tive de congregar numa igreja de confissão de fé reformada. Depois de 10 anos dentro da Congregação Cristã do Brasil, né, da CCB, qual foi a impressão que eu tive de congregar numa igreja de confissão de fé reformada. E aí esses tempos aí, eu passei numa cidade do Paraná e eu dei uma pesquisada rápida na internet e vi que tinha lá uma igreja reformada, né? E já faz aí 2 meses que eu me desliguei como membro da congregação e eu não tinha congregado ainda em nenhum lugar. E eu creio que é um mandamento da palavra a gente congregar e eu tava sentindo falta, né? Sentindo falta de congregar. E agora ligou um caminhão aqui do lado para ajudar na live, né? Então o caminhão vai participar da live também. E aí, sei lá, uma moto, sei lá o que é. Ah, foi embora, saiu. E aí, tava sentindo falta, eu, minha esposa, e nós conhecemos a fé reformada, tem um pouco mais de 2 anos, e através da fé reformada a gente conheceu o verdadeiro evangelho, né? Um evangelho, como diz Charles Haddon Spurgeon, que nos rasga, que mostra o nosso pecado, né? Que mostra que somos totalmente dependentes do Senhor e que não há nada além de Cristo, fora de Cristo, que possa nos dar salvação, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e mais nada pode nos dar salvação a não ser a sua obra, né? A sua obra redentora. Então a gente acabou, né, por descobrir que existe no Brasil várias e no mundo, né, igrejas de confissão de fé reformada, né? Desde 1500 já existe igrejas assim há 500 anos já, né? Aquele misticismo de que só vai ser salvo quem nasceu em 1910 para frente foi quebrado, né, na nossa mente. Então a gente viu lá nessa cidade que a gente estava no Paraná que tinha. Então a gente foi conhecer, foi congregar. E eu vou ser bem breve aqui porque foi bem específico. Eu quero dizer as impressões que a gente teve, né? Primeiro que a gente chegou, o culto lá começa às 7h30, mas a gente chegou um pouco cedo, né? Então teve um momento ali de comunhão, como uma espécie de uma meia hora, para quem é da congregação aqui da CCB sabe, de uma espécie de uma meia hora. A gente foi lá, sentou, eu sentei do lado da Nai, né? Do lado da minha esposa, a gente ficou junto lá e foi transcorrendo. Foi chegando perto da hora do culto, ele começa com uma leitura de uma palavra, né? E foi lido o Salmo 116, e a gente ficou observando ali. Como eu vou falar sobre impressão, eu não vou me ater muito aos detalhes, né, agora. Mas a impressão que eu tive quando eu tava ali é que a sensação que eu tive, sendo bem sincero, eu não me preparei para fazer essa live nem nada, só conversei com vocês e de lá eu já vim direto para cá. A impressão que eu tive, assim, foi que eu estava reunido com o povo, congregado com o povo que estava ali preocupado com a glória de Deus. O povo que estava preocupado com a exaltação da graça de Cristo. E isso me tocou e me emocionou muito, assim. Tipo, eu confesso que teve momentos que eu tive que me segurar, assim, pra não chorar, tipo, de soluçar, assim. Na verdade, o tempo todo me segurando para não chorar, porque foi muito importante para mim, assim, saber que eu estava reunido, congregado junto com um povo que estava totalmente preocupado, voltado, focado com a glória de Deus. É óbvio que eu não posso dizer que todos que estavam ali congregados, todos aqueles irmãos que estavam ali eram realmente regenerados, nascidos de novo, creram no evangelho. Às vezes pode ser que tem alguém ali que está visitando, tem alguém ali que está querendo conhecer. É óbvio, tem gente que está ali que não entendeu o evangelho. É normal isso, né? Em todas as igrejas. Mas o culto, o sistema do culto, toda a direção dele, o andamento dele é todo voltado para Deus.
E isso mexeu demais comigo, eu fiquei assim muito contente, muito emocionado. E a primeira impressão que eu tive de ter congregado pela primeira vez numa igreja de confissão de fé reformada foi maravilhoso, foi incrível poder estar ali, os hinos, né, os louvores todos voltados para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Não só pela questão dos louvores, mas principalmente a pregação da palavra, né? Uma palavra assim que não tenha uma posição humana, né? Tipo, o irmão pregava, ele ia exortando, né, a palavra, explicando, foi Salmo 116 a pregação, explicando, dando base bíblica, né, com o entendimento da tradução original, que no caso do Salmo é em hebraico. E aí, quando ele queria explicar um conceito, né, um conceito que mais difundido nas escrituras, ele falava assim: irmãos, agora vamos no livro de Coríntios dar uma olhada. Aí ia lá, agora vamos no livro aos Hebreus. Aí ele ia lá e ele dava a base da pregação dentro da própria Bíblia. Não tinha tipo um negócio assim, eu acho que é isso aqui que o salmista tá falando, eu penso que é isso, ou Deus me revelou agora que o salmista tá falando isso ou aquilo, sabe? Não, mas ele pegava e dentro da própria escritura, ele ia lá e falava: olha só o que está escrito no Novo Testamento a respeito disso. E agora olha o que tal profeta falou. Agora olha o que o apóstolo falou, tá vendo? A Bíblia não se contradiz. A Bíblia está falando a mesma coisa. E uma das coisas mais lindas assim que eu ouvi, né, que me marcou bastante, que falando a respeito da graça, né, que ela já dava os seus sinais no Velho Testamento, né, o favor que nós não merecemos, a graça como favor imerecido, né? Ela dava sinais no Velho Testamento como ondas no mar, né? Como ondas no mar. E no Salmo 116, depois se você puder ler, é lindo, é maravilhoso. Ele dá também um versículo, ele diz assim: tomarei o cálice da tua graça, né? Então, tipo, é muito lindo, muito profundo. Não tô aqui pra pregar, pra fazer nada disso, não quero entrar nesses detalhes. Mas uma coisa que ele falou assim, que a graça dava esses sinais como ondas no mar no Velho Testamento, mas que quando Cristo se revelou a nós, quando ele veio, quando ele morreu e ressuscitou, o mundo foi inundado com a graça. Agora não são mais ondas que vêm de tempo em tempo. Agora é um dilúvio de graça que cobriu a humanidade através da obra de Cristo. Então nós temos agora a sua graça de forma completa, totalizada, e portanto não há necessidade de novas revelações ou de revelações extras ou de coisa mais. A revelação completa de Deus se manifestou na graça de Cristo, na obra que ele fez e naquilo que ele é e representa para nós. Então meu coração foi realmente preenchido, né, pelo Espírito Santo. Eu e minha esposa saímos muito contentes, voltando, comentando o culto todo da maravilha que a gente participou, né? O nome dessa igreja é Comunidade Cristã de Maringá, né? Ela, como eu já falei, é uma cidade do Paraná, lá em Maringá. A gente até quer agradecer, se algum irmão de lá da CCMV, pelo carinho que eles tiveram conosco, a recepção, depois no final do culto, né? E a gente ficou muito feliz de ter conhecido, congregado com eles lá. A gente não pretende ir para Maringá ou ir embora para o Paraná, não é a nossa pretensão. Eu só sinto muito que aqui na minha cidade, Palmeira das Missões, não tem nenhuma igreja de confissão de fé reformada. É muito triste isso, mas nós estamos orando a Deus para ver que caminho Deus vai tomar na nossa vida, para que cidade a gente vai, que igreja a gente vai passar a congregar. Por enquanto a gente não tem nenhuma, mas a gente não concorda com essa visão da pessoa ser desigrejada, né? Tipo, não ter igreja. Eu acho que isso é antibíblico e isso não agrega em nada, né? A gente precisa estar reunido com o povo em nome do Senhor Jesus, buscando a Deus, um povo que está buscando o Senhor com sinceridade, né? E para a glória de Deus, para a exaltação da sua graça, e não para a exaltação nossa, né? Igual os pregadores aí da internet, muitos aí falam, né? Falando, você é o centro do coração de Jesus, ou algo desse tipo, como a gente ouve por aí. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que o Deus Pai, o único motivo que faz ele se levantar do seu trono é por causa do seu Filho, né? E tudo que foi criado, tudo que Deus faz e fez é sempre por causa de Jesus, por causa do seu Filho. Deus está completamente empenhado na exaltação da glória e da graça de Jesus, o teu Filho. E nós que estamos debaixo das asas dele, né, de Cristo, temos o amor de Deus derramado em nós também pela tua soberana graça. Então, para mim é isso.
que eu acredito, é isso que a Bíblia revela, não é uma coisa que vem da minha cabeça, ou que eu ouvi de um irmão que diz que Deus revelou, que ele teve um sonho, que nada, é isso que a Bíblia fala declaradamente, né? E exige muita humildade para a gente entender isso, né? Que nós não somos nada, né? Nós somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus e da graça de Cristo. Exige muita humildade isso, e eu sei que isso é uma obra do Espírito Santo, né? Porque eu sou bom ou algo do tipo, né? É o Espírito Santo que nos dá um novo coração, que troca o coração de pedra por um coração de carne, escreve a lei do Senhor nas tábuas de carne do nosso coração e nos faz amar a Deus, né? Eu quero finalizar essa live falando assim, que, tipo, muitas pessoas pensam assim, então se é o Espírito Santo que nos dá um novo coração, é só por uma obra sobrenatural e soberana que nós amamos a Deus e enxergamos a Deus. Então quer dizer assim que se isso acontecer comigo, eu posso viver uma vida deliberadamente pecando, fazendo o que eu quero, né? Tipo, um exemplo, né? Um exemplo bem clássico, tipo, traindo a esposa, sei lá, vivendo uma vida adoidada aí, em depravação. Eu posso porque se Jesus me salvou, né? É isso que todo mundo pensa e fala, né? Mas não, alguém que foi realmente regenerado, que teve o seu coração transformado pelo Espírito Santo, as afeições dele, as emoções dele são mudadas e ele passa a amar mais o Senhor e querer estar mais perto do Senhor, né? Mais perto da sua palavra. Ele começa a dar uma atenção a mais para a Bíblia, para uma vida de oração, para uma vida de amor ao próximo, independente da igreja que ele vai, independente de que religião ele tem, né? Aquele que tem o coração regenerado pelo Espírito Santo, ele olha para o próximo entendendo que ele é um pecador como ele, né? É como o Spurgeon falava. O Spurgeon, ele usava o termo assim, a pregação do evangelho é um mendigo e não falar pro outro mendigo aonde tem pão, né? Ninguém é maior e menor que ninguém, ninguém é mais inteligente ou mais burro que ninguém, somos todos iguais, né? O que difere é que alguns foram alcançados pela graça e receberam essa graça e agora estão repartindo com os demais. É só isso, né? Então, eu queria deixar isso aqui para vocês nessa live também. Então, eu tô finalizando. A Jaque perguntou aqui, falou para eu contar minha experiência na outra igreja. Eu já contei no começo da live. Eu vou encerrar aqui e vou deixar alguns minutinhos ela no ar. Aí você pode rever lá no começo, tá, Jaque? A experiência como que foi, mas foi uma experiência muito legal, eu fui surpreendido, né, porque de tanta coisa que eu ouvi durante esses 10 anos, né, que só a congregação salva, que não tem outro lugar, que essa é a graça, né, eu realmente fiquei muito emocionado, tocado e surpreendido com a experiência que eu tive. Não, tranquilo, Jaque, volta lá no começo da live que você vai ver, tá bom? Então, eu tô contente com tudo isso que tá acontecendo. Peço que vocês orem a Deus por mim, pela minha família. Se Deus quiser, né, e Deus quer, acredito que esse mês a nossa filha nasce, né, a Isadora. E nós estamos esperando ela com muito amor, muito carinho. E eu quero que vocês ajudem a gente em oração, né? A Nai quer ter parto normal, não quer ter cesárea. Então, ajuda a gente em oração e a gente vai comunicando vocês aí também aqui pelas redes sociais. Deus abençoe o carinho de todos que acompanharam nossa trajetória aí, que estão junto com a gente, né? E tenho certeza que a gente vai se encontrar em breve pessoalmente aí com vocês, beleza? Em algum lugar, seja em São Paulo, seja no Paraná, seja aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai estar junto, beleza? É isso aí, pessoal. A Isadora tá chegando, a Yasmin tá na creche agora, senão eu colocava ela aqui para vocês verem ela também, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. A gente vai continuar em busca de uma igreja de fé reformada pra gente passar a congregar, mas provavelmente não aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas a gente vai se falando e se vocês tiverem alguma dúvida com relação à palavra de Deus, alguma dúvida com relação a doutrinas e tal, que a gente puder responder, pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp. A gente vai estar aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. A Jaque tá mandando um beijo pra Nai. O Lucas tá mandando um beijo pra Nai. E a gente tá junto, tá bom? Deus abençoe. E a live vai ficar aqui mais um pouco gravada pra vocês assistir depois. A Sueli acabou de entrar. Sueli, vai lá no começo da live e assiste pra você ver, tá bom? Um beijo pra vocês. Deus abençoe. Você não é o centro do coração de Jesus, tá bom?
mas Jesus morreu para perdoar seus pecados. Toma vergonha na cara, olha para a cruz, se arrepende e vai congregar numa igreja mais perto da Bíblia, tá bom? Não procure uma igreja mais perto da tua casa, procure uma igreja mais perto da Bíblia. E tem mais um recadinho para finalizar. É o seguinte, procurar uma igreja perto da Bíblia, certo? E a outra coisa que eu ia falar fugiu da minha mente. O que eu ia falar, amor? Oh, meu Deus, eu esqueci. Acho que não é pra falar, ela falou que era mentira. A Jaque falou, Jesus vem buscar eu. Lembrei o que eu ia falar. É o seguinte, pra finalizar. Presta bem atenção agora, você tá olhando pro meu olho? Quem tá olhando pro meu olho fala, eu tô. Fala, eu tô. Dita aí, eu tô. A Vi falou, agora que saiu da aula tá acabando, mas vai ficar gravado aqui um pouco, tá? A Nai tá olhando pro meu olho. Beleza, eu já te falo, Vi, qual que foi a igreja? É o seguinte, olha aqui no meu olho. A vida é muito curta para você viver o resto da vida congregando numa igreja que não prega a Bíblia, tá bom? A vida é muito curta para você passar o resto da vida congregando numa igreja que não prega a Bíblia. Procure uma igreja perto da Bíblia, vá crescer espiritualmente. Não significa que você não vai para o céu se você não congregar numa igreja reformada. Não é isso. Mas se você quer crescer espiritualmente, quer viver a vida eterna aqui nessa terra, que Jesus disse em João 17, se eu não me engano, a vida eterna é essa, conhecer a Deus e a Jesus, o seu Filho enviado. Se você quer viver a vida eterna ainda aqui nessa terra e conhecer mais a Deus e a Jesus, procure uma igreja de confissão de fé reformada, que você vai ter acesso à pura pregação expositiva das Escrituras, vai conhecer mais a Deus e a Jesus e vai poder desfrutar dessa vida aqui nessa terra e, por fim, a vida eterna no céu, tá bom? Deus abençoe vocês, tamo junto, fiquem com Deus e até mais.